Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos comentar aqui sobre o KNSC, fundo da Quineia. Está bem descontado devido aí à deflação, mas a gente vai ver que a deflação já passou e mesmo assim as oportunidades continuam aí nos fundos de CRI. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixe esse apoio aí, ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E também vou deixar o link do nosso grupo do Telegram, grupo gratuito, onde a gente troca ideia lá sobre investimento, um ajuda o outro, a gente traz notícias e debates lá, é muito bom. Então entre lá para o grupo e vamos começar os nossos estudos. E esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, KNSC11, esse é o código, então se você deseja comprar na bolsa, esse aqui é o código. Valor total da cota, R$ 85,79. Ele está pagando um yield de 13,14% ao ano. Quem manteve a cota em carteira nos últimos 12 meses recebeu R$ 11,27 por cota. E ele está com a queda de 14,12% nos últimos 12 meses. No mês atual está subindo 0,20%. Aqui a gente vê o gráfico, no fundo veio aí em queda livre e está no seu menor patamar histórico. Desde a sua existência ele está no menor patamar. Cota patrimonial 88,60, ele está com PVP de 0,97, 3% abaixo do valor patrimonial. É um fundo novo, mas já está aqui com 1,1 bilhão. Está com 80.450 cotistas. Então está com uma base grande aí. A gente pode ver a tabela de proventos. Ele vinha pagando em torno de R$1 por cota, um pouco mais, há bastante tempo. E com a deflação, ele veio caindo aí os rendimentos. Chegou a pagar aqui 50 centavos por cota por mês. E o último já veio um pouco melhor, 0,94 centavos por cota por mês. E aqui a gente pode ver os institucionais posicionados aí no fundo. Temos aqui uma lista grande institucional. SARI 11 tem a maior posição, acima de 1%. O restante tem menos de 1%. Temos vários institucionais posicionados aí no fundo. E esse aqui é o relatório gerencial. Vamos dar uma lida nele. O objetivo do fundo é investir em certificados recebíveis imobiliários, os CRIs, cotas de fundos imobiliários também ele pode investir. Então a gente vai ver a carteira dele daqui a pouco. A maior parte está em CRI, certificados recebíveis imobiliários. Tem um pouco também em outros fundos imobiliários. Aqui a gente vê que a carteira dele voltada para IPCA está uma taxa média de IPCA mais 8,62, que é uma taxa muito boa. E a carteira de CDI está com a taxa média CDI mais 3,51%. Muito bom. Ele tem uma liquidez média diária de 3,75 milhões por dia. E aqui a gente vê a alocação dele, 104,8%. Isso mostra que ele está alavancado. E a gestão fala sobre a alavancagem, né? E aqui temos comentário do gestor. Ele fala que o fundo representa a alocação de 104,8% em ativos alvos. 1,8% está em LCI, 3,4% em instrumentos de caixa. Os CRIs da carteira representam 62,4% e a taxa IPCA mais 8, conforme a gente viu, duração média 5,2 anos. E os CRIs voltados à CDI correspondem a 40,2% do PL, taxa média CDI mais 3,51% ao ano, prazo médio 4,1 anos. Então tem bastante informação aqui nesse texto. A gente viu que a carteira está em torno aqui de 60% voltada a IPCA e 40% voltada a CDI. Isso fez com que o fundo sofresse nesse momento aí de deflação. O último provento, 0,94 centavos por cota, né? Melhorou um pouco aí. A gente pode ver que a deflação já passou e o fundo está melhorando os resultados. Início do fundo, 28/10/2020. Administrador Intragria TVM, taxa de administração 1,20% ao ano, ele não tem taxa de performance. Ele é um fundo gerido pela Quineia e é um fundo liberado para investidores em geral. Tem alguns fundos da Quineia que não são para investidores em geral. Esse aqui qualquer um pode adquirir cotas dele. Inclusive, esse é um fundo que você pode participar das emissões em corretoras comuns. Já os demais fundos aí da Quineia não tem essa opção, só pelo Itaú. E aqui ele fala sobre a expectativa do mercado para o IPCA em 2023
Então a expectativa é que fique em 5,31%. Então a tendência é o IPCA ficar alto aí em 2023. Eles adquiriram um CRI, investiram 13,8 milhões a uma taxa de IPCA mais 10,1. E ele traz aqui esse comentário, as garantias e tudo mais, alienação fiduciária, né, de terreno. Então, um CRI bom aí de desenvolvimento. Que ele fala sobre as operações compromissadas, não pode ultrapassar 10% do patrimônio líquido do fundo, e eles fazem isso para melhorar a alocação e tal, dão um retorno a mais aí para os cotistas. Aqui a gente vê os detalhes, taxa média, tudo, repetiu aqui. E aqui a gente vê por setor, né, alocação por setor, a maior parte está no setor residencial, 35,1%, seguido de escritórios, depois logística. E aqui a gente vê a alocação por indexador, maior parte IPCA, segunda maior CDI e a terceira Selic. São as alocações do fundo. Liquidez, né? Bem interessante. Cota patrimonial com a cota mercado, né? A gente pode ver que a patrimonial está bem acima. Cruzou aqui, a cota caiu muito recentemente, aí dando esse desconto patrimonial. Muito interessante. Temos aqui a DRE do fundo. Quando a gente soma todas as receitas e pega a despesa do fundo, divide pelas receitas, a gente vê que a gente gasta com taxas 9,42% da receita. Então tá aí, o resultado líquido do fundo foi 12,6 milhões. Ele distribuiu 12,5, um pouquinho abaixo do resultado líquido. Então, ele separou uma reservinha aí e distribuiu 0,94 centavos por cota. E aqui temos a carteira de ativo. A primeira carteira é toda IPCA. Pode ver o indexador IPCA, as taxas, né? Então, devido a esse período de alta da inflação, a gente pode ver que mesmo os fundos mais seguros, fundos high grade, conseguiram taxas interessantes. IPCA mais 7, IPCA mais 9, a maioria está acima de IPCA mais 5, né? Todas, na verdade, está acima de IPCA mais 5, que é uma rentabilidade muito boa aí, no meu ponto de vista. Então está aqui a carteira, né? Carteira de IPCA, a maior concentração, 6,1% aí do PL nessa primeira operação. E aqui a gente vê a carteira voltada à CDI, maior concentração, 7,3% aí do PL do fundo. Está nesse CRI Plaenge. Tá aí todos os detalhes dela, aqui dá continuidade à carteira de CRI. A gente pode ver as taxas aqui, CDI mais 7, CDI mais 2, são as taxas aí que eles conseguiram na carteira de CDI. E aqui a gente vê a carteira de fundos imobiliários. São alguns fundos diferentes, são fundos que não estão abertos aí para investidores comuns, né? Então, a LCI também na carteira e o restante títulos públicos federais, o caixa do fundo. E aqui ele mostra o detalhamento dos ativos. Ele separa por segmento. O primeiro é o residencial, maior posição aí do fundo. Temos esse CRI Alfa 2. A operação possui como garantia alienação fiduciária de terrenos, alienação fiduciária de cotas, SPS do projeto e tal. Então, a gente pode ver o AF aqui, na maioria das operações, que são alienação fiduciária. Muito bom, a maioria da carteira do fundo aí possui garantia real. Pode ver, esse aqui é um fundo imobiliário, o FII tem prazo definido de 4 anos. Então, um fundo aí com prazo definido de validade, né? Vai ser encerrado em 4 anos. E aqui você pode ver toda a carteira, uma carteira high grade. Dê uma olhada aqui nas operações. Você, como investidor, pode ver também nos maiores detalhes. Seção fiduciária, né? Garantia aqui dessa operação. A Gazit Mouse. JHSF, a gente pode ver várias empresas conhecidas, né? Shopping Boulevard, Belém. Uma carteira high grade aí de muito boa qualidade. Apesar do fundo entregar um resultado um pouco abaixo aí dos fundos mais arriscados, os high yields e os medium risk, mas a gente pode contar com
uma garantia melhor nas operações, uma qualidade melhor de crédito, que dificilmente irá trazer problemas aí para o fundo e para os investidores. Eu gostaria de saber a sua opinião se você investe nesse fundo, pretende investir, o que você acha dele. Esse aqui é um fundo high grade, né, da Kinea. A vantagem dele é que ele trabalha com IPCA e com CDI, então fica meio dividido entre os dois indexadores. Durante o período de deflação ele sofreu um pouco mais do que o KNCR, por exemplo, que é voltado para CDI, mas ele tem tudo aí para entregar um retorno bem interessante no médio e longo prazo. O que mais pesa nesse fundo é a questão da taxa, né? Taxa bastante alta, taxa de administração, mas a gente viu que está girando aí abaixo de 10% das receitas. Então, até 15% é considerado aceitável pelos analistas. Em questão da carteira, bem diversificada, do meu ponto de vista, em torno de 7% do PL, a maior posição. Então está bem diversificado, várias operações aí de boa qualidade, operações high grade, né, conforme eu já comentei, que dificilmente trará algum tipo de problema para o fundo e para os investidores. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o fundo, se você investe, comenta aqui abaixo o que você acha dele, se você investe ou não, por que você não investe. Seu comentário é muito importante aqui para o canal. E também gostaria de lembrar do nosso grupo do Telegram. É interessante que você entre para o grupo para você agregar valor na vida de outras pessoas também lá no grupo, com seus comentários, com suas opiniões. Gostaria de reforçar que esse canal não indica investimentos. Os ativos citados aqui jamais podem ser considerados como indicações de compras ou vendas. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Dá essa força aí e até o próximo vídeo.